Pessoal, vamos falar sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 1º de fevereiro, são 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo, e os americanos anunciaram mais um grande pacote de armas para a Ucrânia, 2,2 bilhões de dólares, e que vai incluir mísseis de longo alcance, os tais dos GLSDB, aquele míssil que tem um alcance de 150 quilômetros. Não é o ATACMS ainda, mas é alguma coisa melhor. A grande questão é quando é que isso chega na Ucrânia, né? Porque isso daí foi um pacote que incluiu também vários outros tipos de munição, mais javelins, enfim, um monte de coisa para chegar na Ucrânia aí, né? O militar russo está descrevendo uma nova armadilha na região de Bakhmut, que os ucranianos estão usando. Basicamente consiste em vigilância das tropas russas de noite com drones comerciais e uso de granadas sempre que há movimentação. E isso tem deixado os russos apavorados, tem gente que não consegue ser nem abastecida mais na linha de frente ali. Ele está preocupado disso se espalhar por toda a linha de frente daqui para frente, né? Eu acho que os ucranianos já faziam isso em alguns lugares, mas talvez seja realmente uma outra forma de fazer isso, né? Parece bem efetivo. Os russos continuam acumulando tropas do VDV aqui na região de Kreminá, indicando a intenção de uma grande ofensiva nessa região. Mas até agora não andaram muita coisa, não. E os russos vazaram também alguns planos, supostos planos de ataque ucranianos, né? Qual seria a grande ofensiva ucraniana planejada? E na visão desses planos, essa ofensiva seria, na verdade, aqui no Donbás, seria em Donetsk. Mas claramente documentos falsos, tá? Em determinado ponto desses documentos, eles falam sobre ataques a Belarus, e aí que tá toda a história da coisa. Esses documentos foram forjados exatamente para justificar uma entrada de Belarus nessa guerra. Mas parece que o Lukashenko não mordeu a isca, não. Tá, de novo aquela briga, o Putin querendo forçar o Lukashenko a entrar na guerra, o Lukashenko se esquivando. Vamos entender esse assunto, vamos falar sobre todos esses assuntos e outros assuntos sem mais detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Picanha do Lula, Éder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês estão vendo aqui os alertas aéreos sobre toda a Ucrânia, mas aparentemente é novamente a questão de exercício aqui em Belarus, então não deve ter nada. Eles fazem esses alertas apenas por precaução, né? De qualquer forma, tem que tomar esse cuidado, porque é aquele negócio, é o MiG-31K que fica fazendo voos aqui, ele pode, em tese, lançar um míssil em qualquer um desses alvos aqui na Ucrânia, né? Bom, a boa notícia de ontem é que o Biden deu o ok para um pacote de ajuda para a Ucrânia de 2,2 bilhões de dólares, além do último pacote que já foi, com os tanques e coisa e tal. E esse pacote teve uma grande novidade. Lembra quando teve a última reunião de Ramstein? A gente falou que duas coisas tinham sido problemáticas ali, né? A Ucrânia recebeu tudo que ela esperava, menos os tanques, que só acertaram depois, foi alguns poucos dias depois que foi acertado a questão dos tanques, e o GLSDB. E eu expliquei para vocês o porquê, porque esse GLSDB é uma arma bacana, alcance de 150 quilômetros e coisa e tal, mas é uma arma que está sendo fabricada ainda, ela ainda não estava pronta, né? E eu continuo com essa dúvida, porque eles estão anunciando agora esse pacote e parece que a maior parte desse valor, né? Esse valor de 2 bilhões de dólares aqui é para o governo americano pagar empresas americanas que vão fornecer esse equipamento para a Ucrânia. E a questão toda é, se o GLSDB ele ainda está sendo feito, né, ainda está sendo criado, será que é uma coisa para agora ou isso vai vir mais adiante, né? De qualquer forma, não deixa de ser uma boa notícia. O míssil com 150 quilômetros, isso daqui é a informação da Reuters. Hoje, o que os ucranianos conseguem atingir é essa área roxa aqui, né? Então consegue atingir uma boa parte da área ocupada pelos russos, mas tem um monte de coisa que fica fora. Mariupol, Berdiansk, Melitopol, várias outras áreas aqui ficam impossibilitadas. Essa linha laranja aqui seria o alcance do GLSDB, né? Uma outra coisa curiosa é que foi a Reuters que falou que haveria essa entrega do GLSDB. Faz sentido, porque é isso que eles estavam conversando mesmo. Porque parece que no comentário original do Departamento de Defesa americano falava em mísseis de longo alcance.
Será que ainda tem possibilidade de ser o ATACMS? Porque se for o ATACMS, aí realmente a coisa fica boa, porque o ATACMS tem alcance de 300 km, então daria o dobro desse alcance aqui, e daria para, por exemplo, pegar toda a Crimeia aqui embaixo, né? Toda essa região aqui, né? De qualquer forma, mais uma boa notícia aí. E teve um outro acordo em termos de armas também, que a General Atomics, que é uma empresa americana fabricante desses drones avançados aqui, do Reaper, né? Tá oferecendo a vender 2 Reaper para a Ucrânia por $1. Mas a Ucrânia teria que pagar para preparar o envio desses drones e mais alguma coisa de manutenção, coisa e tal. Então pode ser que não vale a pena para a Ucrânia, apesar de que esse tipo de drone é um drone muito efetivo, né? E custa muito mais do que isso, né? A Ucrânia estaria realmente recebendo com um valor muito mais baixo do que o normal. Se fosse uma situação normal, ele teria que cobrar tudo isso aqui também, 18 milhões de dólares, mas além disso, o valor do próprio drone, né? Enfim, não sei se a Ucrânia vai fazer acordo aqui. De qualquer forma, é uma boa alternativa. Vamos ver se isso aí aparece no futuro, né? Mas o curioso, a gente vai ver daqui a pouco, é justamente os ucranianos usando drones ao contrário, drones comerciais. Ao invés de você usar alguns poucos drones militares extremamente caros, você parte para o outro extremo da coisa, que é usar um monte de drones comerciais, baratinhos, que se o inimigo derrubar, derrubou, mas é um drone baratinho. Assim, baratinho em comparação com drones militares, tá? Um drone comercial, aqui no Brasil está custando na faixa de uns 10 mil reais, 2 mil dólares, então assim, é caro, não é barato, mas em termos militares é baratíssimo, né? 10 mil reais em termos de equipamento militar não é nada. Então, isso que eles estão... A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, aqui uma base militar russa em Melitopol está pegando fogo. Não se sabe, não se ouviu barulho de míssil. Então pode ser ou um acidente que aconteceu lá, ou alguma sabotagem ucraniana, né? Vocês sabem, na região de Melitopol, que é nessa região aqui, é uma área que atua muito partizão, muito civil ucraniano que faz ações contra os russos ali na região. Pode ter sido um incêndio provocado por sabotagem também nessa área, né? E aqui, de ontem para hoje, a artilharia ucraniana destruiu 9 concentrações de soldados russos e um depósito de munição. Então também teve vários outros alvos aí nesse meio tempo, né? E além disso, na última semana, os ucranianos destruíram 5 navios que eram usados pelos russos para fazer sabotagem e reconhecimento para atravessar o rio de Dnipro, né? A gente já falou sobre isso, né, nessa região aqui. Aqui é Kherson, né? A cidade de Kherson, que está na mão dos ucranianos agora. E essas ilhas aqui no delta do rio de Dnipro, elas estão sendo disputadas, particularmente essa ilha aqui, Potomkin, essa ilha aqui é que está sendo mais disputada porque ela tem uma grande quantidade de casas aqui, de habitações que dá para esconder tropas, né? E os russos têm atravessado com barcos aqui, porque não tem nenhuma ponte ligando ela a lugar nenhum, tá vendo? Só tem como chegar de barco lá. E os ucranianos fizeram uma grande operação para destruir barcos, usando de novo drones e granadas, drones baratinhos e granadas. Conseguiram destruir os barcos que os russos estavam usando para atravessar aquela região ali, né? E o Igor Girkin traz uma informação aqui, um post feito por um militar no Telegram dele lá na Rússia, um militar russo, né, que está lutando ali na região de Soledar e Bakhmut, ele reclamando justamente dessa estratégia ucraniana de usar drones baratos, né? Quer ver? Vamos ver aqui o que ele está falando. O nome dele é Alexander Karchenko, e pelo que ele está dizendo aqui, ele está ali na região, né? Olha só, é hora de descrever nossos últimos problemas do ponto de vista técnico, né? Estamos sentados num vilarejo qualquer e sentimos os avanços táticos das tropas ucranianas. É chamado o isolamento da área de combate. O inimigo constantemente conduz reconhecimento usando drones, né? Algumas vezes até 6 drones estão sobre o vilarejo.
Durante o dia, eles usam os drones ordinários, né, os drones normais, e à noite eles usam drones com imagem térmica, né? Em pouco tempo, eles conseguem abrir caminho na defesa, impedindo movimentação de pessoal. Quando o reconhecimento é completado, os ucranianos atiram em vários locais, interseções, e começam a suprimir qualquer movimento. Funciona desse jeito. Um grupo de infantaria chega num lugar e imediatamente chega fogo de morteiro. Depois de várias situações dessas, o movimento entre os abrigos é minimizado. Os soldados não querem sair porque sabem que se sair do abrigo vão receber tiro de morteiro, né? E às vezes nem água pode ser entregue aos guerreiros por vários dias. Os veículos blindados param de entrar no vilarejo e aí você começa a ter problema para evacuar os mortos e feridos e temos que esperar pelo fog, né, o tempo nublado para poder fazer alguma coisa. O sentimento não é agradável. Analisando a situação por um longo tempo, eu percebo que o principal fator aqui é o medo. O movimento é muito importante, especialmente na guerra. Se você não consegue se mover entre os lugares, você começa a ter um monte de dificuldades, inclusive para tirar os feridos e mortos e coisa e tal. Então o importante não é nem matar o inimigo, mas assustá-lo o suficiente. E essa é a estratégia que eles estão fazendo ali na região, né? Essa tática tem um ponto fraco, né? Não é fácil você atingir um alvo em movimento. Agora, se você acrescenta um Bayraktar, né, nessa coisa, fica mais difícil porque ele é muito mais efetivo, né? Bom, enfim, o que ele está dizendo aqui é isso. Os ucranianos estão testando esse tipo de coisa em determinados pedaços do fronte. Isso está se provando efetivo e com o tempo isso deve ser usado no resto da linha de frente. Tem que tomar cuidado. E aí no final eles perguntam, e o nosso lado? Você pergunta, né? Tudo que foi testado e inventado na Síria, bem, talvez tenha ficado por um outro tempo, né? Ou sido esquecido. Ou seja, ele está reclamando que os ucranianos estão tentando essas estratégias e os russos não fazem nada, não mudam nada a estratégia deles, né? E isso aqui ele estava descrevendo era em Bakhmut, né? E também lá em Bakhmut o Wagner continua tendo perdas enormes em assaltos frontais, tentando assaltos frontais ali na região, né? Tentam avançar diretamente sobre a cidade e não conseguem. Como a gente falou, não teve mudança na situação em Bakhmut de ontem para hoje. Não é uma situação agradável para os ucranianos, mas aparentemente com essas técnicas que os ucranianos estão usando, o número de mortos lá tem crescido bastante, né? Até o Globo fez aqui a imagem do cemitério do Grupo Wagner. Essa imagem já é mais antiga. Eu mostrei ela quando ela saiu, já tem quase um mês já isso. E realmente o pessoal, assustadora a quantidade o crescimento do cemitério aqui, né? O cemitério do Wagner nessa região aqui no sul da Rússia. Para vocês terem uma ideia, de ontem para hoje morreram 902 soldados russos, segundo as informações dos ucranianos, né? É um número bastante significativo, muito grande mesmo. O que indica justamente os dois pontos que os russos têm forçado mais nesse momento, que é Vuhledar e Bakhmut. Não tem mudado nada diretamente, mas tem morrido muito russo nessa história aí, né? Curiosamente, a gente teve também uma notícia do Rybar, né? O Rybar, ele tem um canal no Telegram, tem uma conta no Twitter, ele é claramente pró-Rússia e coisa e tal, mas ele até que é dos comentaristas menos radicais pró-Rússia, né? E ele agora tem um programa de televisão lá na Rússia, botaram ele num programa de televisão, e num dos primeiros programas ele falou que, olha só, os russos perderam 50% do VDV. O VDV são os paraquedistas, né? É considerado uma tropa de elite lá na Rússia, eles têm muito orgulho do VDV, e perderam 50% de pessoal entre fevereiro e setembro, né? Setembro do ano passado. 50% do VDV é um número muito grande. Inclusive, tem até comentaristas ucranianos falando que, olha só, esse número tá meio estranho aí, tá? E fizeram a conta aqui, e é difícil acreditar que 50% eles tenham perdido. Perderam muita coisa. Por exemplo, aqui eles estão falando sobre os especialistas militares perdidos. Então repara que isso daqui
não está falando do número total de militares perdidos em cada unidade. Então o VDV, por exemplo, aqui tem 1.425, mas é só o pessoal mais experiente dentro do VDV. E outras unidades também, os marines também, que o pessoal mais especializado, porque além desse pessoal especializado, você tem os inscritos, os mobilizados, o pessoal menos experiente, né? De qualquer forma, um número muito grande, e mostra que realmente o VDV está caindo de capacidade desde então. Parece que, justamente devido a essa queda muito grande, eles foram meio que tirados aí de cena, ficaram ajudando o Wagner em Bakhmut, e agora a gente está sabendo que tem uma tentativa de avanço lá em Kriminá. Mas olha só isso daqui. Um update de Vuhledar, né? Vuhledar é a outra frente que os russos estão tentando avançar. Aqui a gente já falou sobre a cidade. Está cada vez menos forte o avanço deles, justamente porque não conseguem avançar muita coisa, né? O Tatarigami está dizendo aqui pra gente que o inimigo tentou mais um assalto, teve feridos e mortos e retraiu, né? Perderam um pelotão de tanque armado, né? Um pelotão são normalmente 20 a 50 soldados, né? E liderado por um tenente, então é isso que eles estão dizendo aqui, que foi atingido ali e eles retraíram. Como o Tatarigami falou ontem, o número de tentativas de avanço russo não diminuiu, eles continuam tentando avançar todos os dias lá. A questão é que estão cada vez menos conseguindo avançar, estão cada vez com a moral mais baixa e com mais problemas para eles. Mas continuam também a botar muito mobilizado na região para repor as perdas. Então, indica que eles não vão desistir tão cedo de tentar tomar Vuhledar. Mas a grande notícia que o próprio Tatarigami trouxe por volta das 4 horas da manhã lá na Ucrânia, né? Uma grande ofensiva de forças russas está para começar na região de Kriminá. O 76º Batalhão do VDV vai estar na vanguarda do assalto, né? Depois eles acabaram... ele acabou mudando aqui, dizendo que update às 8h30 da manhã, o inimigo continua o fogo de artilharia, mas não há movimento das tropas de assalto. Ou seja, parece que não vai ser hoje ainda esse avanço, mas a gente sabe, a gente já tem visto que os russos estão preparando alguma coisa ali em Kriminá, né? O Ozint Defender fala aqui também que, por informações da inteligência ucraniana, as forças russas estão preparando uma grande ofensiva próximo a Kriminá, e que será liderada justamente pelo 76º Divisão de VDV, né? Então é aquele negócio, o VDV está com menos capacidade, certamente perderam muitos. O VDV perdeu principalmente tentando tomar Hostomel logo no início da guerra, que era a estratégia central dos russos, era tomar Hostomel e fazer um ataque dali direto a Kiev, só que os ucranianos não deixaram, houve brigas, o Hostomel entrou e saiu do comando, do controle das tropas, e principalmente em Hostomel foram usadas as tropas de elite russa, os VDV. A gente falou exaustivamente sobre isso lá no início da guerra. Então o VDV, muitos morreram justamente ali, né? Eles falam que perdeu 50% entre fevereiro e setembro. Esse número parece exagerado, mas perderam muita gente mesmo, e muito foi ali naquele iniciozinho lá em Hostomel. E agora eles estariam de novo na ofensiva aqui em Kriminá, né? É possível mesmo que exista essa ofensiva, mas provavelmente não vai ser hoje, pelo menos, segundo o pessoal estava esperando. A gente já falou sobre essa ofensiva ontem. É evidente que o que os russos esperam aqui é retomar Lima para fazer a ponte aqui e tentar isolar os ucranianos aqui em Siversk. Isso aqui é o que eles pretendem fazer, eles não vão conseguir fazer, mas é o que eles pretendem, né? Não conseguem tomar Bakhmut, como é que vão fazer essa ponte inteira aqui, chegando a Sloviansk, que é a maior cidade aqui da região não ocupada pelos russos de Donetsk, né? Enfim, mas certamente é uma estratégia, é o que eles pretendem fazer aqui em Kriminá, avançar em direção a Lima e Ampil, e talvez até diretamente aqui para Siversk, né? Eles estão fazendo aqui um planejamento de longo prazo. O primeiro passo seria tomar Bakhmut, depois seria Kriminá, depois em 3 Konstantinivka, 4 Siversk, e depois 5 Sloviansk. Mas nem no sonho deles eles conseguem isso daqui, né?
E o próprio Tatarigami depois falou, olha só, depois da a informação inicial da intenção do inimigo de iniciar a operação hoje, isso não se desenvolveu como a gente imaginava, né? Apenas algumas pequenas tentativas locais que aconteceram ontem. Isso não muda o fato de que há essa expectativa, né? Há essa preparação russa para uma ofensiva ali na região. O Kianin está avaliando a situação lá em Bakhmut, né? Ele está lá no local. Então ele disse que hoje continua a morte dos russos, né? Do Wagner. E agora parece que o Wagner já não é o único, já não é nem a maioria dos combatentes que vão lá, né? A maior parte já é mobilizado do exército russo em si. E ele fala que não, que Bakhmut ainda está firmemente nas mãos dos ucranianos, e para tomar cuidado porque tem saído muita desinformação russa dizendo que os ucranianos estão recuando, não sei o que lá, não tem nada disso, né? Eles continuam lá em Bakhmut. Vamos dar uma revisada aqui na linha de frente de forma geral, na thread do DFMON. Ele está falando aqui sobre as condições de temperatura, que deve ter mais uma queda agora a temperatura nos próximos dias. Então, começando a partir do dia 5, nesse próximo domingo agora, você deve ter uma diminuição sensível da temperatura próximo a Kriminá, e já vai ter chão congelado a partir do dia 11 de fevereiro, né? Então esse período agora é um pouquinho mais quente que a gente estava vivendo, quente, né? Lógico, em relação à média da região ali, a temperatura é muito frio lá de qualquer forma, né? Essa época do ano. E, bom, ele traz aqui a informação sobre Svatov. Os ucranianos repeliram ataques na região de Novoselivki. Novoselivki e Stelmakivka são usados como bases para os ucranianos avançarem aqui, né? Continua a batalha aqui, a tentativa ucraniana. Dá para a gente ver que agora, na visão aqui do DFMON, Novoselivki já está no domínio dos ucranianos, já está do lado ucraniano da coisa. A gente sabe que os ucranianos já estão trabalhando também em Kuzemivka aqui. Vamos ver quanto tempo isso vai levar para conseguirem liberar essas 4 cidades, né? Aqui, a linha de frente próximo a Kreminá, a gente viu aqui esse avanço russo que teve em direção ao rio Zerebets, né? Essa área que eles estão aqui é uma área de floresta que tem aqui e também é uma área mais elevada, então realmente é uma pena os ucranianos terem perdido essa área aqui. Isso pode ser preocupante, mas por hora não conseguindo avançar nada, né? Estão parados. Essa situação desse jeito já está assim há alguns dias. Agora, é verdade que os ucranianos também pararam de ameaçar diretamente Kriminá, né? Os ucranianos chegaram a estar batalhando ali nas portas da cidade, agora foram afastados pelo pessoal do VDV. A grande questão agora que fica e essa ofensiva aí do VDV, né? Quando é que vai acontecer isso? O Estado-Maior ucraniano mencionou que Kriminá é uma das áreas onde os russos estão na ofensiva. Então não são os ucranianos com a iniciativa ali agora, nesse momento, são os russos do VDV, né? E muitos canais estão dizendo que diferentes unidades da VDV estão se agrupando próximo a Kriminá, e não fique iludido com o fato da 76ª Divisão dos paraquedistas ser mencionadas, porque não é uma divisão inteira, são algumas unidades da divisão que estão indo lá. Isso é o mais comum na situação lá, né? A situação em Bakhmut também não teve nenhum avanço por aqui. Continuam os russos aqui ao sul ameaçando a T-0504 e ao norte a M-03. Ou seja, as duas principais estradas para abastecimento de Bakhmut estão comprometidas. Os ucranianos não conseguem usar. Ainda tem outras estradas aqui intermediárias que eles conseguem usar, então não é uma situação crítica ainda, mas continuamos na mesma situação complicada ali em Bakhmut, né? Na região de Donetsk não teve nenhuma novidade, também Vuhledar a gente já falou também, nenhuma novidade, né? Só para esclarecer também, o pessoal nem está comentando mais a região aqui de Oryhiv, né? Que os russos tentaram uma ofensiva aqui, mas não saíram do lugar, ao contrário, perderam terreno, né, no final das contas. Então, de fato, porque não está sendo comentado, porque já não tem mais nada aqui de novo, já desistiram completamente da coisa, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala sobre que ele errou a previsão de que o ataque russo a Vuhledar culminou no final de dezembro, né? Então aqui, ó, a gente falou que ele tinha culminado, tinha chegado ao máximo, mas isso se mostrou
não correto, né? O grupo Wagner culminou, de fato, mas o comando russo colocou tropas convencionais da Rússia num esforço para retomar a ofensiva ali, né? Então, por isso que eles continuaram avançando ao longo do mês de janeiro ali na região. Mas, de qualquer forma, já deu uma desacelerada nos últimos dias, a gente já está vendo isso daí, né? Vamos ver como é que se comporta essa região do fronte aí, porque aquele negócio. O grupo Wagner tinha a vantagem grande de usar prisioneiros de guerra, então podia fazer a estratégia de onda humana, de ir morrendo todo mundo até acabar a munição do inimigo, mas a tropa regular russa tem mais dificuldade de fazer isso, né? Então talvez não consiga o mesmo sucesso do grupo Wagner ali na região. Agora, de qualquer forma, eles dizem que não veem uma queda imediata de Bakhmut para as forças russas. Talvez os ucranianos decidam retirar da cidade para não sofrer muitas perdas, mas se eles quiserem continuar, não tem ainda o grau de cerco ali na região ainda não está capaz de impedir a permanência deles lá, né? Uma outra coisa interessante que ele fala aqui é que os oficiais ucranianos continuam confirmando o posicionamento do Instituto para o Estudo da Guerra de que existe uma ofensiva russa iminente. Eles falam aqui nos próximos meses, e essa é a mais próxima, a mais provável curso de ação do inimigo, né? Lembra que a gente falou que, na verdade, tem muita gente achando que isso vai acontecer já nos próximos dias. Por quê? Porque Putin marcou o discurso dele na Assembleia Russa no dia 20 de fevereiro, né? Olha que é uma data importante. No ano passado, foi justamente no dia 20 de fevereiro que ele reconheceu as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, e daí falou que iria ajudá-las, e aí, ou seja, foi quando ele confirmou que faria a invasão. A invasão em si aconteceu alguns dias depois, no dia 24, né? Então muita gente está vendo que o Putin ele vai querer ter alguma coisa para mostrar nesse discurso, nessa palestra dele lá, então é possível que comece já nos próximos dias. Agora, isso sugere que os ucranianos planejam lançar uma contraofensiva ainda maior. O Budanov, que é o chefe da inteligência ucraniana, falou que os ucranianos pretendem lançar uma contraofensiva grande através da Ucrânia na primavera de 2023, da Crimeia até o Donbás, ou seja, seria para retomar toda a área ocupada pelos russos aqui, né? Mas lembra, o cara é da inteligência, né? Quanto disso é verdade, quanto disso é propaganda para o inimigo achar que é verdade, a gente não sabe. Mas, curiosamente, falando em contraofensiva ucraniana, ontem vazaram alguns documentos explicando como seria supostamente essa contraofensiva, o planejamento dessa contraofensiva ucraniana, né? Então, documentos bastante detalhados, com o posicionamento de tropas russas e coisa e tal. E eu vou mostrar alguma coisa para vocês aqui. Aqui tem todos eles aqui, né? Esses seriam os documentos que teriam sido vazados pelo Serviço Secreto Russo. O Serviço Secreto Russo que conseguiu isso aqui dos ucranianos, né? E se você olhar essa página aqui, né? Isso daqui é na região de Donetsk, na verdade. Aqui é a cidade de Donetsk, coisa e tal, ou seja, aparentemente o que eles estão dizendo é que os ucranianos pretendem avançar diretamente ali na região de Donetsk. Seria um flanco maior partindo aqui da região de Bakhmut e outro menor aqui próximo a Donetsk para tentar circular as tropas russas aqui. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, pelo que eles estão dizendo nesse plano aqui, seria um ataque frontal ali em Donetsk mesmo, não seria em Zaporizhia ou por Luhansk, não, seria diretamente por ali, né? Enfim, tem um monte de planos aqui, mas o detalhe esses planos são fraudados, não são verdadeiros. E o pessoal mostra aqui porque, justamente devido a um monte de erro de grafia em ucraniano que tem nesses supostos planos vazados, além de de fazerem uma carinha bonitinha, né? Planos de invasão, intenções de avanço do exército ucraniano. Nenhum exército faria um negócio desse tipo. Você não faz um relatório, quando se trata com informações confidenciais, a última coisa que você quer
é uma capa que diga para qualquer pessoa que bater o olho o que é aquilo. Ao contrário, você tipicamente usa uma capa o mínimo informativa possível para a pessoa ter dificuldade de entender o contexto daquela coisa ali, né? Enfim, isso daqui que foi o vazado pelos russos lá, a grande pegadinha desses planos isso aqui é tudo falso. Os próprios russos fraudaram esse tipo de plano. Agora, uma coisa que tem ali é justamente, não está nas setas ali, mas está nas indicações por escrito, que eles têm o planejamento de invadir Belarus, que a Ucrânia teria o planejamento de invadir Belarus nessa guerra. E por que esse negócio foi solto? Então, justamente a ideia é que eles querem fazer com que os russos querem dar desculpa para o Lukashenko entrar nessa guerra, né? Não creio que vão conseguir alguma coisa, não creio que vão fazer isso. O Lukashenko tem se esquivado desse tipo de coisa com bastante habilidade, né? Ele não quer entrar nessa guerra. O pessoal resgatou aqui uma entrevista que o coronel-general russo, o Leonid Ivashov, antes da invasão, ele deu uma entrevista em meados de 2021, em que ele falou assim, olha só, ele avisou que invadir a Ucrânia iria fazer para sempre russos e ucranianos inimigos mortais, e pediu ao Putin para sair do comando. Ele estava na reserva já nessa época, né? Nós, oficiais russos, demandamos que o presidente da Federação Russa rejeite a política de provocar a guerra, uma guerra na qual a Rússia iria lutar sozinha contra as forças unidas aliadas do Ocidente, né? E, lógico, Putin ignorou o que ele disse e, no final das contas, né, deu o que deu. Ele estava certo, no final das contas, né? E um outro militar russo também, o Abbas Galiamov. Abbas Galiamov era o responsável por escrever os discursos do Putin. Então é uma pessoa que conhece muito o Putin e a política russa, né? E ele diz que a economia russa está em deterioração, a guerra está perdida e cada vez mais o Putin está sem saída. Então será possível um golpe militar nos próximos meses, na visão dele, né? Curioso esse tipo de pensamento. Ele diz que o Putin costuma ser muito lógico e racional, mas a exaustão faz parecer que o presidente russo está perdendo a capacidade para quebrar paradigmas pelos quais ele era famoso, né? Agora ele apenas segue o caminho e não tem capacidade para se afastar dali. Outra crítica ao Putin que está surgindo lá na Rússia é da chefe do Banco Central da Federação Russa, a Elvira Nabiullina. Vocês sabem, ela está criticando aqui o fato de que vários indicadores da economia russa estão sendo protegidos. Não podem ser contados mais, não podem ser tornados públicos mais, e isso cria um clima de desconfiança que faz com que eles não consigam começar nenhum projeto novo lá na Rússia, né? Ela está vendo uma situação muito crítica para a economia russa nos próximos meses, se isso não for alterado, né? Isso deveria ser alterado, essa política de liberar informações. Por que não é alterado? Porque senão o Ocidente vai ter a exata noção do quanto a economia russa está sofrendo com as sanções. E daí isso seria muito ruim em termos de imagem para o Putin, né? E bom, só para completar aqui, o Lula, o idiota do Lula, o otário do Lula, já propõe um grupo para mediar paz entre Rússia e Ucrânia. Isso lembra a outra lambança que ele fez lá em 2007, 2008, quando ele propôs um plano de paz para o conflito Israel-Palestina. Vocês lembram disso? Gente, que coisa vergonhosa. Esse pessoal não se enxerga, o Lula não percebe o tamanho da insignificância dele nesse contexto. E pior, falar desse jeito mostra que ele está alinhado aos russos mesmo, né? Não tem jeito. Não dá para você falar em paz numa situação que um país invadiu outra. Não tem. O que você tem que falar é em saída da Rússia da Ucrânia. Aí depois tudo bem, é lógico, todo mundo quer paz. A Rússia saindo dos territórios da Ucrânia, eu tenho certeza que acaba essa guerra imediatamente. Só um idiota como Lula para falar essas besteiras desse tamanho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.